Bom dia, boa tarde, boa noite, na paz do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma edição do nosso podcast aqui, Papo no Altar. E você sabe que o intuito desse programa, desse papo descontraído, que entre nós dois pastores, tem um cunho evangélico. Na verdade, às vezes as pessoas podem notar que a gente trabalha com a Bíblia tal, e pesquisa, e olha aqui, olha lá, mas porque essa é a finalidade, né? É nós levar o Evangelho, entende? É por isso que é diferente, né? Mas se você é ateu, se você é cético, se você não importa a religião que você frequenta, né? E você sendo religioso ou não, também não vai tirar você desse foco. É isso que nós queremos. Falar da palavra de Deus, levar ela, né? Aí você pode dizer, mas a palavra de Deus está na internet. Mas não é bem assim, né? Alguém tira tempo para ver a palavra de Deus? Também a minha saudação no teu coração. A gente novamente estamos aqui lutando pela obra de Deus. Nosso querido pastor Tomé, que não tem medido esforço para estar conosco, e tenha certeza, aquilo que for possível, nós lhe passaremos. O impossível está nas mãos de Deus, então receba calorosamente o nosso amor e fique conosco durante esse tempo. Tenha oportunidade, dá oportunidade e espera no Senhor que, por certo, terás a resposta que necessita. Obrigado pela tua audiência. Maravilha de Deus. E hoje, meu querido irmão, meu amado pastor, nós vamos falar sobre a vida que vale a pena viver. A vida que vale a pena viver. Porque, meu estimado, eu tenho uma base aqui em Marcos 10 e 28, e eu vou ler para você. Deixa eu ler, pastor. Deixa eu ler aqui. Marcos 10 e 28 diz assim: E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Olha a resposta, isso foi uma pergunta de Pedro. Olha a resposta de Jesus. E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou o campo por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Excelente, né? Uma promessa, né? O que me chama a atenção, o pastor aí falando, essa 100 vezes mais, o que hoje o mundo preza? A segurança. E eu penso que Jesus inclui isso aqui. Com certeza. Quando tu estás... É como uma criança, quando ela está segurando a mão do pai. Ela pode chegar numa rua movimentada, ela não está nem aí, se o pai passar direto, ela vai passar direto, ela nem olha para o lado, porque ela está segurando nas mãos do pai. Imagina assim, o ser humano, quando está segurando na mão de Deus, sabe que ele é super seguro, então não vai ter dúvida, as 100 vezes mais inclui a segurança. E quem se sente seguro, está em paz. Exatamente. Baseado no comportamento humano, lá em Jeremias 32 e 19, como eu falei para vocês, né? A gente vai entrar na Bíblia, a gente vai, porque na verdade o nosso intuito é esse papo no altar. Esse aqui é um podcast evangélico, né? O pastor vai trazer para nós ali o Jeremias 32 e 19. 32 e 19? Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Por aí você tira. E nesse comportamento é baseado o sentimento. O que é o sentimento? Sentimentos são aqueles seres biológicos que têm sentimento. Por exemplo, um medo. Eu tenho medo. E o medo é uma medida, é o que pode me livrar de um acidente. Então, o medo é um sentimento de risco. Né? Quanto ao medo, nós temos um hino que o nosso diretor, ele louva muito.
é que eu não sou mais escravo do medo. É lindo isso aqui. Como o pastor falou, eu tenho medo. Então, quando colocas a tua vida nas mãos do Senhor, tu sabe que toda a segurança está nele. Então, tu deixa de ser escravo. O medo passa. E junto com os sentimentos, nós temos a empatia. Empatia, aquele amor pelo próximo. Outro comportamento do ser humano é a filosofia, que é amor pela sabedoria. O estudo de questões gerais é outro comportamento. E a ética, né? Que a ética é aquilo que estuda os valores morais de um ser humano, de uma pessoa, né? Então, você vê que o tempo ele era marcado era o tempo agrário, existia o tempo agrário, né? O tempo agrário o que era? Era marcado por colheitas, né? Quando era colheita, e sabe que... Agrário que vem de agricultura. Isso, e sabe que os agricultores têm que ter muita paciência, né? Então você vê que o tempo era uma questão. Eles contam quando chove ou não chove. Exato. O que acontecia? A planta demora para nascer, então tem toda uma fase. São fases. Tem as suas fases, né? Quando ela planta, então ele mediu o tempo pela fase da planta. Que eles têm essas fases, sabe o momento de chegar, de sair, mas acima de tudo, se Deus não controlar o tempo, a chuva, o sol, de nada adianta. Nada adianta. Olha que importante, né? Exato. E tem depois do tempo agrário, o que veio? Veio o tempo dos mercadores. O tempo dos mercadores era marcado, foi surgido nas cidades, colocaram o relógio, que só tinha um ponteiro de hora. Depois é que veio o ponteiro do minuto. Depois de ter marcado, quando surgiu o relógio, então o tempo já era marcado pelo relógio. O que aconteceu? Veio a revolução. Logo em seguida veio a revolução que era o quê? Que era as indústrias. E o homem passou a ser dominado pelo trabalho. Tanto é que hoje, uma pessoa diz assim... o suicídio mais aceitável na face da terra é o trabalho. Eu me mato, eu estou morrendo de tanto trabalhar. Poxa vida, que legal. Olha só, eu me mato de tanto trabalhar. Mas se dizer, eu me mato de fumar crack. Ô, rapaz, o que é isso, rapaz? Então, o suicídio mais aceitável hoje é o trabalho. E, pastor, é interessante que o ser humano ele não se vê assim, mas você trabalha uma vida toda para conquistar financeiramente, uma posição, um conforto. E daí, quando você chega naquele momento que adquiriu e que agora pode usufruir, você vai passar a gastar tudo aquilo que você ganhou para tentar recuperar a saúde, que não vai chegar mais, que não vai recuperar mais e vai finalizar o seu tempo. E partindo de que o homem, só ele pensa. E fala, voltando, o homem é pensador por natureza. E voltando lá aquele assunto lá do trabalho, Ser escravo do trabalho? A pessoa se doa. É um trabalho bonito, se doa. Me diz uma coisa, pastor, não lhe interrompendo, já interrompendo. Você acha que o trabalho também pode, em algum momento, se tornar uma idolatria para a pessoa? Não bem uma idolatria, mas é ele se torna numa área dominante na pessoa, né? Sim, e mais quando a pessoa, por ter uma certa profissão, ele se acha o tal. Também pode ser. Ele se acha tão importante. Eu sou um gerente, atingir a presidência. Pode ser, sim. Acaba abandonando a família por causa do trabalho. Sim, ela se encaixa nisso aí. Pode ser uma idolatria. E só ele que pensa. Então eu estava falando, voltando ali ao assunto, de que eu tenho uma empresa, eu compro o tempo da pessoa. Olha, 8 horas por dia. Ele. Isso, eu estou comprando o tempo dele. 8 horas por dia você vai trabalhar para mim. Então eu comprei 8 horas do dia dele.
Aí eu acho que a minha empresa está crescendo e eu chego para ele, ó, eu vou comprar mais 2 horas sua. Você trabalha 2 horas a mais, você trabalha 10 horas, né, eu vou te pagar um extra. Então eu estou comprando a hora dele, eu estou comprando o tempo dele. Então tem gente que não veja o valor do tempo e acaba se vendendo. Aí por isso que tem gente que diz, eu me mato de trabalhar, eu estou me morrendo de tanto trabalhar, está se suicidando. Nós temos aquelas pessoas que não têm folga para si. Até Não os tem. finais de semana, feriado, seja o que for, eles ocupam. Tem empresa que não lhe dá folga no domingo, em feriado, sábado. E o funcionário, ele acaba entrando nisso e ele é como se abandonasse a família. Sim. O que vem acontecer, às vezes, ele luta para dar um conforto. Na verdade, os filhos crescem sem ter a companhia do pai, da mãe. Eu quero ler no Gênesis 1 e 28. Gênesis 1 e 28. Porque eu tenho esse tem aberto aí? Tenho. Gênesis 1 e 28. Uhum. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Deus deu domínio. Deus colocou na mão do homem o poder de dominar. Ele era o dominante. Fala em dominar, não interrompendo, já interrompendo. Não, mas isso aí não é interrupção. Sabe o que é, meu querido? É que me chamou a atenção aqui que o homem, ele é para dominar a natureza. Sim. Só que o homem deixou a natureza dominar ele. Drogas, álcool, Ele tabagismo. se tornou vítima do seu próprio produto. Ele foi engodado, enlaçado, vitimado e hoje muitos escravizados. Ele criou um produto quando que era para dominar totalmente a natureza. Exatamente. A natureza domina ele. Exatamente. Olha, eu até ia falar, eu ia contar uma história da minha vida, mas eu não vou contar agora. Eu vou deixar. Conta? Não. Eu vou deixar pro próximo vídeo. Eu vou contar uma parte da minha história, um pedacinho da minha história. No próximo dá uma pincelada. Porque ele já tem, ele contou no livro dele. Ele contou no livro dele, né? Superando o sofrimento. Conta toda a história dele, a história da família, da esposa dele. Ao mesmo tempo que é uma história bonita, é uma história também que traz uma tristeza, entendeu? Traz uma tristeza. Mas tem uma coisa, tem um ensinamento muito grande, né? Tem edificado vidas. Pela misericórdia de Deus, tem boa. levantado pessoas. Refletimos, o que é uma vida boa, pastor? Olha, Meu querido, estimado irmão. No teu ponto de vista. É quando se consegue boa. Doá-la. Quando você consegue doar. Doar a vida. Tá vendo só? Quando você consegue doar. Você deixa de dominar ela, você doa ela. Porque a gente... Tem coisa melhor do que uma boa doação? Satanás ofereceu o mundo a Jesus. Lá em Mateus 4, 8 e 9. Mateus 4, 8 e 9. Podemos ler aqui? Espera aí que eu já abro aqui. Eu estou com a Bíblia mais fácil. Eu já abro aqui. Mateus... Esses versículos, sabe? Eles vão aparecer... 8 e 9? 4, 8 e 9. Eles vão aparecer. Mas como eu falei, o nosso aqui é papo no altar. Sim. Isso é um podcast evangélico cristão. Pronto. Vamos tirar esse um podcast cristão e a gente comenta sobre isso, sobre teologia, sobre sentimentos, sobre várias áreas, né? 4 de Mateus, versículo 8, versículo 9. Isso. É isso? Isso. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Satanás falando para Jesus. Então, aí eu te pergunto, olha só, quantas pessoas ele já fez essa oferta? Mas veja só, Jesus tinha um objetivo, meu irmão. Meu querido pastor, Jesus tinha um objetivo, Gilberto. Qual era o objetivo de Jesus? Ele preferia a vida. Ele veio com um projeto. Interessante que esse projeto nasceu no céu, de doar a vida.
Ele já veio sabendo que ele ia doar a vida dele. Então, quando o Satanás fez toda essa proposta para ele, foi uma proposta, cara, indecente, né? Como diz aquele filme, uma proposta indecente e enganosa. Ele automaticamente, ele se proveu, né, da palavra de Deus, e quando ele deu essas respostas, né, ele não aceitou. Ou seja, ele teve a vida por excelência, o projeto dele. Quer ver uma coisa? Eu sei que tu tens para falar. Quer ver uma coisa? Quantas pessoas, eu não vou citar a Bíblia, senão nós vamos passar. Quantas pessoas trocaram o seu projeto de vida, e você pode ser um dele, o seu projeto de vida por uma oferta banal, uma coisa que vai passar. Porque a vida deles não vale a pena viver. Parece que eles acham que a vida não vale a pena viver. A vida é para ser vivida, né? Para ti, o que vale a pena? O que vale a pena para te viver? O que marca na tua vida? Querido, a vida, nós podemos olhar a família, nós podemos ver os nossos frutos, mas a total importância é nós doarmos-nos, doando a nossa vida. Nós vamos alcançar alguém que pode nos dirigir muito melhor do que nós, que tem um pensamento muito mais positivo, melhorado e adiantado. Quando nós doamos a nossa vida para Jesus, ele fica com total liberdade de trabalhar. E essa doação nos tira da mão do dominador deste século, que é o demônio, deixando esse Deus deste século, e passamos então, doando a nossa vida, a ter a segurança, que é o que é mais importante, mais necessário, e o amor daquele que foi o Criador, que é o Criador, e eternamente é o nosso Criador. Aproveitando esse comentário, a gente sabe que tem pessoas excelentes, mas que olham para a excelência de si mesmo, o seu próprio talento. Problema sério. Né? Valorizam mais o seu próprio talento. Não, e eu não discordo do talento. A pessoa tem talento, que use o seu talento. A gente vê jogadores de futebol, a gente vê músicos, a gente vê artista, arquiteto, engenheiro e professores, que o professor, na verdade, é uma classe que se doa, né? Se existe uma pessoa que se doa, é o professor. Ele se entrega. Tu sabe que em todas as áreas, por exemplo, vê se não é assim. Você mora lá numa rua e tem um vizinho. Esse vizinho, ele é na dele, quietinho, mas todos os dias ele limpa a frente da casa dele. Sim. Quando você vê aquilo ali, na frente da casa dele, aquele quadrinho limpinho que você passa ali, você que vai imaginar, a casa desse homem deve ser muito limpa, dessa senhora. Sim. Então aquilo ali é como a tua vida. Se todo dia tu tiver a tua vida pautada no bem e sendo um espelho para quem te assiste, eles vão olhar para ti, essa pessoa é boa, é interessante observar essa pessoa. E começa então a te dar algo que é muito mais importante do que você querer mostrar. Ou seja, eu posso, eu sei, eu faço, ninguém... A excelência de si mesmo. Alcança. Essa excelência que nós temos que ser imitador. E a pessoa não percebe. Porque muita gente está igual o Ulisses, né? Está igual o Ulisses. Ulisses foi aquele camarada da mitologia grega que lutou na guerra juntamente com Menelau. Quando o príncipe de Troia roubou a noiva dele, e a mulher, que era Helena de Menelau, é uma mulher muito bonita, né? Segundo a mitologia, né? Então ele convocou todos os gregos para lutar junto com ele. E esse Ulisses, ele tinha a mulher dele era Penélope. E ele foi lutar na guerra, mas ele amava Penélope, ele lutou na guerra e tal. E por fim, ele que deu a ideia. Eles estavam perdendo a Troia, todo pode acompanhar a história da mitologia. E eles estavam perdendo. E por fim, já fazia tempo que eles estavam lutando e estavam levando uma ré, né, uma surra. Então, e o Troia lá se vangloriando. E o Ulisses teve uma ideia, sabe aquele relâmpago? Pim! Cavalo de Troia. Isso, fez um cavalo de Troia e deu de presente. Mas encheu, né, de grego dentro. Foi o final. E o que aconteceu, só que nessa luta ele acabou machucando o filho do rei, do deus
seus. Então, o que aconteceu? Ele deu um castigo para ele. Prendeu ele numa ilha. E nessa ilha era a ilha da Calipso. Lá tinha a deusa Calipso. E ele ficou 7 anos preso. Então, Calipso, se imagine que Calipso era uma mulher muito linda, uma deusa bonita, né? Uma deusa da mitologia grega, bonita. E só que ela queria o Ulisses. E Ulisses não queria, porque Ulisses amava Penélope e queria voltar para casa. E um dia o Zeus disse para ela: olha, vamos fazer o seguinte, chega de sofrimento, nós vamos libertar, tu tens que libertar Ulisses, mas antes eu posso dar a última cartada. Ele disse, só tens que libertar ele. Daí o que aconteceu? Ela tinha prendido ele por 7 anos. O que ela fez? Ela tentou seduzi-lo. E ela disse: olha, fica comigo, eu te dou a imortalidade, que todo ser humano busca, né? Isso é uma mitologia, tá? Para você entender. Eu te dou a imortalidade, ela disse para ele. E ele parou, pensou, lembrou de Penélope e lembrou que a vida que vale a pena ser vivida era o amor que ele tinha por Penélope. Ele ia ter a eternidade, mas ele ia ter a eternidade sozinho. Ele não ia ter a pessoa que ele amava com ele. E ele então parou, pensou: de que me vale ganhar o mundo, ganhar a vida e perder o amor que eu tenho? O que ele fez? Ele disse para Calipso, a deusa, dona da ilha. E ele morava em Ítaca. Era uma ilha, era outra ilha, né? Era Ítaca, onde estava a esposa dele. Ele disse: não, eu prefiro voltar para Penélope. Eu vou voltar. E o que ela fez? Ela foi obrigada a libertar o Ulisses. Então tem muita gente presa numa ilha de Calipso, preso ali, e ele não frouxa. E quando aparece uma oportunidade, o que você faria no lugar dele? Você abandonaria sua família? Deixa eu te dizer uma coisa, aproveitando. Eu estive nos Estados Unidos em 92, quando eu completei 30 anos, eu cheguei lá. Eu tive um propósito na minha vida, que sirva de lição para você. Quando eu saí, as condições financeiras eram tremendas. Por um milagre eu consegui chegar lá. Porque as condições financeiras não me ajudavam. Eu cheguei lá. Mas antes de eu chegar lá, eu já era evangélico cristão, a gente sempre foi. Eu era evangélico, que a minha mãe disse: tu vai lá, tu fica 1 ano e meio, tu vai resolver o teu problema. Depois de 1 ano e meio tu volta. E eu disse: depois de 1 ano e meio eu volto. E eu fiquei lá, trabalhei muito. Eu não me suicidei, mas eu quase me suicidei trabalhando. Eu trabalhava praticamente quase que 20 horas por dia, né? Eu dormia um dia por semana. Eu era jovem, tomava lá os meus cafés, meus Red Bull e aquelas coisas todas, né? E aguentava, um dia por semana eu dormia, mas era porque eu tinha algumas contas aqui. E eu fui eliminando as minhas contas e fui melhorando. Eu fui me descansando mais. Quando fez 1 ano e meio marcado, eu recebi um telefonema da minha esposa dizendo que ela não estava legal, a saúde não estava boa e ela precisava demais de mim. Eu estava ganhando muito bem naquela época. Foi o dólar. A hora que deu. Isso. Naquela época o dólar estava 4 por 1. Era a hora que achava que era a oportunidade de crescer. E ainda falei para ela: agora eu estou ganhando dinheiro, eu não devo mais nada, já eliminei todas as contas, agora eu estou guardando dinheiro, muito dinheiro eu estava ganhando já, né? Era 4 por 1, eu ganhava, estava ganhando muito. E ela disse: não, tudo bem, eu só estou te falando que eu preciso de ti, eu estou muito mal, entende? Não estou legal de saúde. O que eu fiz? O Espírito Santo, sabe, Deus falou comigo assim e disse: essa é a tua vez. A escolha vai ser tua. Era a promessa que tu tinhas com a mãe. Exatamente. E com Deus também. Sim. Ou então, a partir daquele momento, ele deixava de ter responsabilidade comigo. E ele disse: a partir de hoje, se tu não voltar,
é problema teu. Só tem uma coisa: tu ganha o mundo, mas perde a família. E ele repetiu mais uma vez: tu ganha o mundo, mas perde a família. E eu tive um acidente naquele dia. Eu bati com o meu carro, eu atravessei uma avenida muito forte. Até a mulher perguntou: e o drink? E o crazy? E o crazy eu disse não. Falei para ela que eu não estava louco e nem estava bêbado, mas estava muito triste. E o que aconteceu? Naquele momento Deus falou: é a tua última chance. Eu larguei tudo. Eu larguei tudo. Eu estava ganhando muito dinheiro, eu larguei tudo. Eu vim sem nada, eu vim só com uma roupa rota, uma roupa usada. Não trouxe dinheiro nenhum, porque eu já tinha comprado casa, mobiliado a casa, pagado todas as minhas dívidas. E eu trouxe dinheiro assim para comprar um carrinho, um 69, muito lindo, muito bonito. E quando Fusca. Isso, Fusca. Quando eu disse que vinha embora, todo mundo disse: tu é louco, tu vai largar isso aqui? Ou seja, olha só, tu vai deixar a ilha de Calypso? Tá aqui, a Calypso tá aqui, pô, tá te oferecendo. Porque os Estados Unidos é um país capitalista. Eu disse não. Meu cunhado me falou, meus amigos, todos que me conheciam, sabiam o quanto eu trabalhava. Tu vai largar tudo isso e tu vai embora? Eu disse: vou, porque eu tenho uma família no Brasil e uma mulher que me ama e uns filhos que me amam, e eu vou embora. Eu larguei tudo, pastor. Eu larguei tudo. Eu ganhava muito bem. Eu larguei tudo e eu vim embora para o Brasil. Cheguei aqui, encontrei minha esposa. Foi a maior felicidade da nossa vida. Minhas crianças. Quando eu fui para os Estados Unidos, a minha filha mais velha tinha 4 meses. E o meu filho tinha 1 ano e 4 meses. E os dois nem me conheciam. Quando eu voltei, eles não me conheciam ainda. A minha filha me chamava de tio. A Érica, depois que ela passou, depois que ela viu que eu não era o tio, porque eu era muito parecido com o Bento, o meu irmão, nosso irmão. Então, que sirva de exemplo para você. Eu vim embora, e até hoje, faz 31 anos que eu estou com essa mulher, né? Minha esposa, uma pessoa maravilhosa, e os meus filhos, tivemos mais que foi a Bruna, né? E hoje estamos felizes, e estou aqui para contar essa história para você. Tu acha que se eu ficasse nos Estados Unidos, pastor, lá na ilha de Calypso, você acha que eu estaria aqui hoje? Não, eu poderia até ter uma vida mais confortável. Claro que financeiramente hoje eu seria um homem muito rico, porque eu ganhava muito dinheiro. Eu seria um homem rico, mas até que ponto? Como estaria a tua vida? Será que voltarias para cá? Será que a família como ficaria? A família provavelmente eu ia perder. E como? Não, e muitos perderam. Era o início do fim, porque se a tua esposa já estava com problema, não daria continuidade. O que seria dos meus filhos? Então entenda uma coisa, guarde no seu coração. A vida que vale a pena viver, qual é? É aquela do dinheiro ou essa da união, né? Tem mais um assunto aqui ainda, que muita gente, né? E no lugar certo, pastor, no lugar certo. Sabe quando as coisas acontecem quando tu está no lugar certo? É igual o peixe na água. Tira o peixe da água. Vai tirar do habitat dele. Qual é o lugar certo? Qual é o lugar certo que eu e você temos? Qual é o habitat natural nosso, da onde nós fomos extraídos? Lembra que nós falamos aqui no início, acho que foi a primeira ou a segunda edição, que nós falamos que 2 seres foram expulsos do paraíso, do céu. 2 seres, Satanás e o ser humano. Para um Deus disse não, e para outro Deus disse: pode, talvez, né, tu retorne. Por teu esforço. Pelo teu esforço. O habitat natural é importante nós, como o peixe que tem as guelras, isso lhe faz sobreviver na água. Extrair o oxigênio da água, né? Nós, ao contrário, né? Se nós entrarmos na água, nós nos afogamos. E o peixe sair da água, ele é asfixiado. É o mesmo que se afogar. Mas o que chama a atenção desse habitat natural é que todos estão no mesmo lugar, mas no lugar que você se sente bem, eu não me sinto. No lugar que tu estás à vontade, eu não estou.
Então, o habitat natural é tu que constrói. E é o melhor de tudo, que a sua companhia esteja dentro de ti. Para isso, o grande Espírito Santo em nossas vidas, quando nós, lá no início que nós falamos, doamos a nossa vida. Quando você doa a sua vida, o habitat natural seu torna-se a companhia de Jesus, que vem lhe colocar totalmente à vontade para fazer aquilo que ele quer, escolheu, e é o certo. O Eclesiastes 3:1 diz assim, ó, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo da terra. E é interessante que... Debaixo do sol? Debaixo do céu, debaixo da terra, não. Debaixo da terra. Debaixo da terra não faz sentido, né? Imagina. O principal foco de Salomão nessa passagem é que Deus tem um plano para todas as pessoas. Deus, ele planejou a tua vida. Agora, aí a pessoa diz assim, eu vivo num sofrimento, mas vive num sofrimento. Mas a Bíblia também diz que tudo que eu planto... A lei da sementeira. É que o livre-arbítrio, querido, sabes muito bem disso, ele nos faz, então, ter direito à escolha. E quando nós queremos escolher, fazer a escolha pela nossa inteligência, nós deixamos a sabedoria de Deus de lado. E daí, então, os problemas que nos vêm são nossos e não de Deus. E daí quem que tem que resolver? Eu quero também passar uma coisa aqui que dentro desse contexto, desse texto que eu li, né, que é um texto maravilhoso, Observações Gerais de Salomão, tem uma coisa, não tenha pressa de viver. Não tenha pressa. Você já viu aquela pessoa apressada? Ainda hoje, quando eu estava vindo para cá, ali em Tubarão, eu estava atrás de um carro, eu devia estar 100, 110, eu acho, e passou um carro do meu lado. Mas eu tinha total controle da minha direção. E ele veio lá de trás, devia ser uma Land Rover, eu acho, é um carro parecido assim. E ele veio lá de trás, sabe? E ele veio chutar, eu ia passar pelo carro que estava na frente, eu disse, não vou segurar que ele vem mais rápido, eu vou deixar ele passar. E segurei, e ele veio, mas era uma curva, rapaz. E quando chegou na curva, eu já estava contando que ele ia passar pela velocidade que eu vi. Tu tem mais ou menos uma noção, ele passava e eu já saía atrás dele, não precisava nem frear o carro. Quem que disse? Quando ele chegou na curva, ele veio para cima de mim, não conseguiu fazer a curva, porque ele estava muito apressado. Ele veio para cima de mim e eu vi que ele ia encostar em mim. Eu tive que segurar o meu poçante. Ele deu uma segurada no elemento ali, ele se segurou no chão, né? E ele veio e foi e passou. Cantei pneu, rapaz. Então, não adianta ter pressa. Mas só uma coisa, vamos ser... Existe um adágio popular que diz que a pressa é inimiga da perfeição. Mas vamos ser franco, pastor. Vamos ser franco. Eu sou um camarada... Vou dizer para você, eu não tenho vergonha de dizer, eu sou apressado. Claro que a gente vai com o passar do tempo, com a idade. Hoje eu tenho 58, 57. 58, 57. Em que sentido? Eu acho que eu tenho 58, né? 58, não esquece 58? disso. Assim, 62? Não, 57. 57? Sim. Eu faço 50... Não, 2020, rapaz. Tem 58. 2021 faz 59. Estás menos velho que eu, 3 anos. Então, deixa eu dizer. Então, isso aí me ajudou a ser mais cauteloso. O tempo vai passando. E deixa eu dizer uma coisa, já que me veio na história. O Ezequiel Samuel, um americano, já que estamos nessa, ele disse que quer morrer com 75 anos. Olha, vai encaixar no que eu estou dizendo. Ele publicou um artigo numa revista muito importante nos Estados Unidos, dizendo, ele é um empresário muito bem sucedido, muito rico, e ele disse que quer morrer com 75 anos, porque ele disse que 75 anos ele deixa de ser produtivo. Gente do céu, meu Deus! Tem gente medindo a vida pela produtividade, gente. Que patamar nós chegamos? Como é que vai medir a vida pela produtividade? Ou seja, ele fez uma escala de que a gente produz mais de 35 a 45 anos.
Até 50 anos é o que a gente mais produz, de 35, na verdade, não está errado. Não está errado. Só que é o seguinte, dos 60 começa um declínio. Ele disse que 75 a pessoa para de produzir. Então 75 não vale mais a pena viver. Não vale mais a pena viver para ti, Ezequiel. Para ti, rapaz. Agora, é uma filosofia dele, né? Um estudo geral que ele fez, é uma ideia dele. Agora, eu não meço a minha vida por isso. Né? Quantas pessoas duraram 98 anos e produzir o quê? Produzir o quê? Amor, companheirismo. Gente, se morresse novo, pastor, eu ia tirar a experiência de quem? Meu pai morreu com 49, nosso pai morreu com 49, né? E até essa semana ainda, eu falando com meu filho, Samuel, meu filho mais velho, que tem 30 anos, para quem não conhece, porque o pastor sabe, ele é autônomo e trabalha com uma empresinha lá, uma empresa. Ele trabalha, na verdade, trabalha em Florianópolis, né? Na região de Florianópolis, ele trabalha com a Que Marmita. Já vou fazer uma propaganda dele. Que marmita? Ele entrega uma marmita muito gostosa lá em Florianópolis. Toda a região de Florianópolis, que marmita. Então eu e ele conversando. É bom, né? O preço é ótimo e a comida é boa. Ele faz até eventos, né? Vamos fazer uma merchandising aqui. Ele faz eventos, né? E se você tem um evento na sua igreja, um casamento, você vai contactar ele, ele faz um preço bom. Então eu conversando com ele, e ele me pedindo conselho e tal, e eu passando para ele, e ele, pois é, pai, a vida é complicada. Eu falei, filho, meu pai morreu, eu tinha 49 anos. Ele tinha 49 e eu tinha 14. Era 14, em 78. 78, né? A avó morreu em 74, 78. Então, até hoje eu sinto saudade do meu pai. O legado que ele deixou foi o seguinte: respeito. O maior legado que meu pai deixou, respeito. Então, e trabalho, respeito e trabalho. Meu pai era muito trabalhador. Então eu falei para ele. E numa situação que nós estávamos conversando, e eu disse para ele assim, filho, meu pai era meio, não é estúpido nem ignorante. Ele se criou, é ogro. O meu pai se criou no regime, tipo assim, era um regime tipo militarismo, né? Então ele achava que as coisas tinham que ser assim, tudo muito rígido. E eu achava que aquilo ali era errado. E um dia eu disse, aí quando ele faleceu, eu disse, olha, ruim com ele, pior sem ele. Às vezes, as coisas você não entende. Às vezes você diz assim, que tipo de vida é essa? Que o tempo pior sem ela. Por isso aquilo que o pastor falou no início, excelente quando nós possamos viver doando a nossa vida, né? Porque daí o futuro na mão de Deus, quando você se coloca à disposição de Jesus, que fez, que no final nós vamos falar sobre isso, fez esse grande por ti, aí então você não precisa se preocupar com o futuro, que é um problema sério, porque eu sempre penso assim, o futuro para nós é impossível. Porque, na verdade, pastor, não quero te cortar, mas o que é o tempo? O tempo é isso aqui. O segundo que passou para trás, o ontem foi hoje. O ontem é hoje, que nem tu falou. Ele falou isso aí, tá não sei se é a terceira edição que tu mencionou isso aí. O ontem é hoje e o amanhã foi hoje. Exato. Então, o presente já é o passado. Nós não temos, o que está fazendo agora é o teu passado. O nosso tempo é esse aqui. Não existe. Esse é o nosso tempo. E tem eu até perdi o fio da meada ali, porque tem gente que se apressa em viver. Se apressa. E por se apressar a viver, acaba perdendo as coisas boas da vida. Que nem esse camarada do acidente. Ele ia bater o carro. Se envolve demais no momento. Exato. Esquece que pode viver um pouco mais. Na verdade, o grande mal do século é a agitação, a ociosidade que leva à depressão, que leva ociosidade, que leva essa grande nós correria. Ainda vamos fazer um bate-papo aqui sobre hoje nós estamos falando sobre a vida que vale a pena viver. O que tu tens na vida que vale a pena viver? O suicídio, por exemplo, é a falência da esperança. O camarada para se suicidar é porque e a esperança é a última que morre. Isso aí a fé é o fim e fundamento das coisas, não se vê, mas se crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. A história dos gregos dá lugar à história de Jesus. A filosofia dos gregos deu lugar
a história de Jesus. É onde nós vamos se prender, né? Onde a gente quer passar para você a história de Jesus. Lindo, né? Ele ensinou, foi ele que ensinou quando ele disse: amai-vos uns aos outros. Ama o teu próximo que se compare. Isso, ama o teu próximo como a si mesmo. Na maneira que você vai amar o teu próximo, a gente pode até citar aquela parábola do bom samaritano. Sei. Quem era o próximo dele? Um camarada desprovido. Ser próximo de uma pessoa muito bastada, ser próximo de uma pessoa rica, é fácil. Quero ver ser próximo de uma pessoa que quase não tem nada. E nós vamos fechar o assunto falando sobre isso aí. Quem foi o camarada que me ensinou que a vida que vale a pena viver é a vida da doação? Jesus Cristo, né? Que se doou. Ele doou a vida dele pela tua. Tinha um projeto. O projeto que nasceu no céu, o amor ao próximo. Lá em Mateus, se não me falha a memória, e está escrito aqui, né? Mateus 22:36. 22:36, eu acho que eu tenho. É uma história. Eu acho que ele fala, né? Como amar o próximo como a si mesmo. Que é Mateus 22:36. 22:36, olha ali. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este. Manda ver. É: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o ensinamento dele qual é que era? A vida que vale a pena viver. Eu tenho que te amar. É a vida como se fosse eu. É a vida que se entrega. Mas é interessante, pastor, que não tem como eu te amar se eu não amo a mim mesmo. Já pensou nisso? Por quê? Eu te amo, eu vou tentar da melhor maneira de te ajudar. Mas se eu não cuidar de mim, não me ajudar, não amar a mim, não ter uma vida solidificada, como que eu posso te ajudar? Se vais olhar para mim e só ver desgosto, não tem como eu te ajudar. Como é que eu posso te amar se eu não me amo? É interessante. Não, mas eu fico impressionado que eu costumo falar e vou falar sempre. O maior filósofo, o maior psicólogo de todos os tempos, o camarada que tinha noção do que falava, e ele falava a verdade, né? Ele mesmo protagonizou o maior amor. Ele foi protagonista dessa verdade aqui, dessa verdade. A vida que vale a pena viver. Claro, qual é o maior dom? Não é a própria vida? O maior dom que se tem é a própria vida. E tu vê que hoje ele deu por nós. Tu vê que hoje as pessoas, elas fazem de tudo para ajudar. Hoje a gente vê, hoje é um pouco diferente. O ser humano já foi mais egoísta, tá? Ele já foi mais egoísta. Hoje o ser humano, ele já tem mais amor. Apesar que o amor que muita gente demonstra, e eu posso até citar algumas pessoas que não vou citar aqui, né? É um amor que não tem um fundamento. É querendo satisfazer um vazio. Tem gente que quer satisfazer o vazio que tem dentro de si, fazendo o bem para alguém. Faz uma selfie, bate uma foto e expõe na internet, nas redes sociais. Eu acho isso aí um pouco meu ponto de vista. Quando você ajuda alguém e mostra essa ajuda, você não está humilhando a pessoa que foi ajudada? E também não faz sentido, né? Ele já está se exaltando, se engrandecendo e recebendo a recompensa dele. Mas isso aí, meu irmão, eu digo assim, que isso é para preencher o ego dele, a angústia dele.
A própria angústia. Porque assim, ó, quando Jesus doou a sua própria vida, e nós vimos que Tiradentes doou a vida dele pela independência do Brasil, nós vimos que aconteceu algumas séries dessa natureza. Algumas pessoas que lutaram na China, aqueles jovens ficaram na frente do tanque, né? Não sei se foi na China, eu acho que foi na China, sim. Os discípulos de Jesus... Entende? Mas não tinha, eles fazem isso, mas para preencher um vazio que eles têm. Enquanto que eles não fazem isso baseado no amor que Jesus teve. Sim. É um amor diferente, é uma doação diferente. De repente, você que está me ouvindo aí, você porque Jesus, ele não chegaram e tiraram a vida dele, né? Ele entregou. Deu. Para te salvar. Também. Para me salvar. Então, você que está me vendo aí, às vezes você tem uma angústia, um vazio dentro de si. E você procura esse vazio querendo ajudar alguém. Mas, na verdade, a primeira pessoa a ser ajudada é você. Você tem que se amar primeiro. Igual a Bíblia diz aqui, ó. Igual Jesus. Se Jesus foi o protagonista da vida, do amor ao próximo, então você tem que se amar. Ele diz, amar como a ti mesmo. Como é que você vai amar aquele próximo se você não ama a si mesmo? Você é cheio de angústia, carregado de angústia, pastor. Tem gente carregada de angústia, carrega consigo um vazio. O que faz? Sai de casa, vai morar na rua, vai morar vai ajudar os outros, mas na verdade não se ajuda a si mesmo. Mas pastor, ele pode estar dizendo, mas como é que eu faço? Para você se ajudar a si mesmo, você tem que se aproximar de Jesus Cristo. Ele tem a saída para o teu problema. Um pouco mais na frente, que é uma vida vazia. Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Deixa eu ler para o pastor aqui. Certo. 11, 28 aqui. Deixa eu ler para ti aqui. Eu vou acompanhar aqui. Isso, 11, 28 aqui. Me diz uma coisa disso que Jesus falou. 11, 28. Ele disse da seguinte maneira: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma. Esse convite generoso é para todos? Sim. Para todos aqueles que têm problema, necessidade, dificuldade, vinde a mim, ou seja, pessoas vazias nas minhas mãos. Isso. Pessoas que não têm a alegria de olhar para ti, meu irmão, e ver que você está bem. Pessoas quando estão com problemas, estão com necessidade, que estão aflitos, ele olha para ti. Se tu estiveres bem, eles parecem se sentir pior ainda. Por quê? Coisa porque tremenda. Eles não têm isso. Coisa tremenda. Aproveitando o ensejo que tu falou ali, eu emendo com um certo pensamento. Da seguinte maneira: tem pessoas que querem te ver bem. Querem te ver bem, mas não melhor do que elas. Eu penso, né, meu pensamento. Se tens mais que eu, a hora que eu precisar, você pode me ajudar. Então eu tenho que glorificar a Deus e agradecer sempre que aqueles que estão junto a mim, aqueles que estão próximos de mim, ou todos aqueles que puderem, quando ele tem mais que eu, apesar, ou seja, além deles não precisar do pouco que eu tenho, ou que eu pudesse ter, ou que eu viesse a ter, ainda mais, eles podem suprir a minha necessidade. Então, como que eu posso olhar para alguém que tem mais que eu, que se dá bem, e querer que ele não tenha? É um pensamento que Jesus não teve. Jesus, ele se doou, ele se deu, e Jesus era o camarada mais rico que poderia existir. E ele se fez tão pobre que disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E deixa eu te dizer, completar ali que o pastor estava falando. Deus não está limitado no tempo. É por isso que muita gente se debate,
E está fora do tempo. Está fora do tempo. Não existe tempo para Deus. Exato. Não existe. Ainda ontem eu estava falando com Deus. E ontem, essa madrugada, nós conversando ali. E eu falando com ele. E eu vi o quanto eu sou pequeno. Eu vi o quanto eu sou pequeno diante dele, mas ele não que ele me humilhou, não que Deus me humilhasse, entendeu? Mas eu vi o quanto sou pequeno. Quantas vezes você falou com Deus? Ainda não falou? Então preste atenção. João 15, pastor. Eu vou ler aqui, pastor. João 15, 6 diz assim: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como uma vara, e secará, e as colhem e lançam no fogo. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então, é interessante, João 15, 6, então é interessante que a angústia que você tem, que muitas vezes você olha assim, que vida que vale a pena viver? Não vale a pena essa minha vida. Você tá pecando, viu? Porque você ainda não conhece Jesus. Você tem que estar em Jesus. E Ele está na tua vida. Esse podcast aqui, Papo no Altar, tem a finalidade de apresentar Jesus para você de uma maneira diferente. De uma maneira popular, vamos falar assim, de uma maneira tangível, que você possa entender, usar a sua inteligência, pouca ou muita, sua sabedoria, pouca ou muita, porque não precisa de muita sabedoria para conhecer Jesus, né? O todo estudo é viável. Meu querido, no ano de 1977, faz alguns dias, né? Aqui na região de Bituva ficou um pouco difícil de trabalho, e eu fui para São Paulo. Na época, o nosso irmão Apolônio trabalhava lá. E na época, estava dando muito dinheiro trabalhar como garçom em São Paulo. E eu tinha a profissão de recepcionista aqui. Trabalhava como recepcionista e caixa atendente. Quando fui para lá, quando cheguei em São Paulo, vim morar na Dona Viridiana. Nós ficamos na pensão do português, quem é desse tempo lembra. Mas eu trabalhava no Eldorado de Genópolis. E quando eu cheguei lá, veja só a dificuldade. Na época, a profissão de garçom não precisava muita instrução, era só tu saber servir, mais ou menos isso. Então era tranquilo. TT7, meu Deus. Mas quando eu cheguei lá, por eu ter um pouquinho melhor graduado, não consegui trabalhar como garçom. Todo lugar que eu tentava, eles liam o meu currículo como recepcionista, como caixa atendente, como faturista na época, que hoje seria programador. E eu acabava sempre ficando nesse trabalho, porque eu era um pouco mais instruído. Você vê? Uma instrução melhor. Enquanto que aquele outro lado daria bem mais dinheiro. Mas eu não conseguia porque... Olha só. Você vê só. Mas foi o que me chama a atenção hoje disso, é que eu comecei também não era mal, o salário até vai bem. Inclusive, quando cheguei lá, fui muito bem recebido. Só que dias depois, o que eu estranhei? Aqui, as pessoas se comunicavam. As pessoas se amavam. Um cuidava do outro. Sim. Lá, eu não te conheço, tu pode ser bandido. E a distância era muito. Então, quando eu vi essa diferença, eu comecei a ficar apavorado. Eu digo, poxa, aqui ninguém se fala, aqui o cuidado está sempre cuidado. Até que uma certa noite eu fiquei um pouco mais no trabalho, eu era tornante, e quando saiu um guri que trabalhava numa outra galeria, simplesmente pegaram ele na rua, porque ele tinha recebido salário, na época era tudo dinheiro, e tomaram todo o dinheiro dele, ele voltou para a empresa de cueca, só de cueca, um choro, ele era um baiano, e eu vendo aquilo ali, eu vi a amargura que ele trouxe, a tristeza, o desespero de uma pessoa. E pasme, nem autoridades,
Nem colegas funcionários, nem os patrões deram a menor atenção para o guri. O máximo que conseguiram lá foi um uniforme lá já surrado. E ele teve que se virar, não teve nenhuma assistência, não teve aquela necessidade, aquele amor ao próximo. Aquela alma sofrida daquilo que citado do samaritano. Isso. Sabe o que eu fiz? No mesmo momento, fui para a rodoviária. Troquinho que eu tinha no bolso, eu comprei a passagem. Quando o Apolônio chegou, meu irmão, chorando, não vai embora, vai me deixar aqui sozinho. Disse, não, tu estava sozinho, eu não fico mais aqui. Não peguei a conta no trabalho, não peguei nada, vim embora. Aí aqui desempregado, né, sem uma perspectiva de vida, mas alegria no coração, e aqueles que estavam próximos de mim, me amando, para que maior alegria? É a vida a ser vivida. A vida a ser vivida. Viva o momento. Se alegre o momento. Se estás nas mãos do Senhor, Ele fará. A vida que vale a pena viver. Viver com quem te ama. Viver com quem você ama. E viver com quem te ama é viver com Jesus. Ainda falei para o meu filho nessa conversa que a gente teve. Como é gostoso saber que alguém te ama. Como é gostoso. Eu sei, Jesus me ama. É gostoso você... Não diga para mim, não diga que ninguém te ama. Não fala assim. Eu vou te mostrar a palavra de Deus. Mas assim, Deus amou o mundo de tal maneira... 13:16 de João. Deus amou o mundo de tal maneira. Então você é o mundo. E Deus te ama. Mas é necessário aqui... Não é necessário, mas me chama a atenção aqui. Você viu que é mais fácil amar do que ser amado? Por que eu digo isso? É mais fácil. Por que eu digo isso? E me coloco para quê? Para alguém te amar, você tem que chamar a atenção da pessoa. Seja fisionomia bonita, quando você conhece alguém se apaixona, mas depois vê que não é isso. Mas quando você trata bem alguém, quando você é uma pessoa dedicada, alguém vai lhe amar por isso. E quando isso aqui acontece, você tem que manter esse padrão, você tem que chamar a atenção, você tem que ter a pessoa sempre junto de ti, por te amar, por amor. Então, é mais fácil amar, porque você chega, se gosta de alguém, chega e se entrega e faz tudo por ele. Mas quando você precisa ser amado, ou quando você é amado, mais difícil. Você tem que sempre... Tem que conquistar o amor da pessoa. É interessante, sabendo que Deus te ama de qualquer jeito, né? Esse é o nosso Jesus. Ama de se doou, se colocou, se entregou. Ele, se alguém não estiver em mim, não pode ser feliz. Fora dele não pode ser feliz. Olha, e as minhas palavras não então fica para você aqui, que, antes de nós concluir, a vida que vale a pena viver é a vida do amor, é se doar. E nós temos uma semana de Natal, né? Quero que Deus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Né? Se inscreva, dê o seu like aí. Chega junto. Vamos abençoar. Nós temos também nos ouve pelo podcast, pelo Deezer, né? Nós também temos o canal Derrubando Muralhas, que estou lá eu apresentando. Ali aparece lá o canal Derrubando Muralhas. Dá uma olhadinha lá. Tem umas mensagens curtas e rápida para você, mas que vai mexer no seu coração, Derrubando Muralhas. E nós queremos deixar uma mensagem. E antes, não esquecer que quando o nosso ouvinte ele se inscreve, ele está nos ajudando também a alcançar mais vidas. Mais vida. Porque se você se inscrever, levar o seu amigo a se inscrever, o seu amigo pode escutar. E vocês vão ouvir testemunhos de pessoas que estão sendo alcançadas por essa nossa conversa. Isso é muito bom. O que nós queremos é ajudar. Olha, e nós estamos chegando no Natal, e ninguém melhor do que Jesus para fortalecer, para te dar graça, te dar o presente que você quer, abençoar a sua vida. Eu já tive o meu presente, já ganhei meu presente, Deus me deu um presente muito lindo, né? E um dia você vai conhecer, mas... Quero deixar uma mensagem de Natal assim para ti. Eu quero que Deus te abençoe muito, que Deus abençoe tua família, teus filhos, teus netos, tua esposa, teu esposo, teu pai, tua empresa, teu trabalho. Você é merecedor de todo o fruto do seu esforço, sabe? E Deus é contigo.
Deus é contigo. Agora, esteja em Jesus, tá bom? Receba Jesus na tua vida, no teu coração. Receba. Estamos aqui, é para te abençoar. Na verdade, nós vivemos agora esses dias, Natal, e muitos têm como um Jesus, um menino, Jesus que morreu, Jesus que nasceu. Mas onde está Jesus na vida deste? Pois é. Será que ele tem se doado? Então. Será que tem se colocado? Será que Jesus está no coração dele? Então, é uma pergunta que fica para ti. Ou estás tendo Jesus simplesmente para te ajudar? E não queres ajudar Jesus a solucionar a tua dúvida? Então, finalizando Aceite então, Jesus. um abraço nosso, um abraço de toda a nossa equipe, professor Josué, pastor Gilberto Tomé, eu, pastor Versalino Tomé, de toda a equipe do nosso aqui, nosso podcast aqui, Papo no Altar, do Derrubando Muralhas, do Ministério Pentecostal da Paz. Visite também o nosso canal, Ministério Pentecostal da Paz. Vai lá. Fica um abração nosso e que Deus te abençoe. E aguardamos você na próxima edição. Não esqueça de assistir lá o nosso canal Derrubando Muralhas, Ministério Pentecostal da Paz também, tá certo? Vai um abraço, né? E comente, mande um comentário qual é o próximo assunto que você gostaria. Vamos lá. Bem colocado. E para nós finalizar, a vida que vale a pena viver. Fica para você, tá certo? Vamos orar? Isso. Pai amado, aqui estou junto com teu filho, pastor Versalino Tomé, nos despedindo, mas nós pedimos, Senhor, que tu venha abençoar a estes que nos ouvem, que tenham um Natal abençoado, uma semana agraciada, um final de semana poderoso em suas vidas. Guarde o pastor, guarde a mim, minha família, pastor, família do pastor. E faça, Senhor, com que essas pessoas que nos ouvem interessem-se em doar-se, em buscar a paz. Eu abençoo cada família. Eu abençoo cada um que nos ouve. E abençoo em nome de Jesus, para a honra, para a glória de Jesus, mas a alegria nossa de estarmos juntos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Feliz Natal. Fique com Deus.